Um grupo de 421 alunos da SpaceX foi organizado para a apresentação de uma solenidade militar. Em determinada etapa, esses 421 alunos se posicionaram em N linhas, de modo que havia exatamente um aluno na primeira, 2 alunos na segunda, 4 alunos na terceira e assim por diante, né? Igual o desenho que a gente vai ter ali na frente. Ou seja, ele explica um pouco mais, né? Para cada número natural k, com k estando aí entre 1 e n, né? Ou seja, tirando o k igual a 1, ele vai seguir essa fórmula aqui, 2 vezes k menos 1, certo? E aí ele faz um desenho aí, tá? A ilustração aí dos alunos, tá? E ele pergunta aí, pode-se deduzir com isso que o número total de linhas n é igual a quanto, tá? O que a gente vai fazer aqui, né? Como eu pensei para a gente poder resolver essa questão de uma forma simples, tá? Se você reparar, a gente tem um aluno na primeira linha, um aqui. A gente tem 2 alunos na segunda, a gente tem 4 na terceira, a gente tem 6 na quarta e assim sucessivamente. Então aqui a gente teria uma sequência dessa forma aqui, tá? Que não é nem uma PA, nem uma PG, certo? Nem uma PA, nem uma PG. Mas, se a gente faz o seguinte, ó, a gente simplesmente ignora esse número 1, certo? A gente trabalha só da linha 2 para baixo. E aí a gente vai ter o quê? Uma PA, certo? Aqui a gente vai ter uma PA de razão 2, em que o A1, né, o primeiro termo, também é 2, certo? Então, aqui a gente consegue trabalhar com a PA, certo? As progressões aritméticas, todas as fórmulas de progressão aritmética, sem problema nenhum. E depois a gente trabalha com esse aluno solitário aqui, né? A gente coloca ele. Então, se aqui eu tenho um aluno, daqui para baixo eu vou ter 420 alunos. Então, o somatório aí dessa PA, a gente não vai trabalhar mais com 421, a gente vai trabalhar com 420, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Primeira coisa, né? Ele quer saber quantas linhas são. Então, ele quer saber quem seria o N dessa PA, né? O N termo dessa PA. Lembrando, né, que esse N que a gente vai encontrar da PA, depois a gente vai ter que somar uma unidade. Porque aqui eu estou começando da linha 2 para baixo. Estou ignorando a linha 1. Então, eu vou encontrar N linhas a partir da 2 e depois eu tenho que somar mais um, tá? Então, cuidado aí com essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Para eu descobrir quem é o N, eu vou usar a fórmula lá do termo geral, que é quem? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Certo? Então, essa é a fórmula do termo geral. Em que o AN eu também não sei. O N é o que eu quero descobrir. A razão eu tenho e o A1 eu tenho. Tá? Como que eu vou descobrir esse valor de AN? Justamente com a soma, né? A fórmula da soma. Então, eu vou usar aqui a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Tá? E isso é igual aos 420 alunos, retirando aquele primeirão da linha 1. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como é que eu vou descobrir aí o valor das coisas aí, né? Vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar cruzado, tá? E eu acho que eu vou descobrir, né? Ao contrário, na verdade, né? Eu vou trabalhar com o AN. Aqui o AN eu não vou conseguir descobrir, né? Eu vou descobrir o contrário, né? Esse AN, acho que está mais fácil eu pegar esse AN, descobrir o valor de AN em função de N e substituir esse aqui na minha função da soma, tá? Vamos tentar desse jeito, ó. Ó, o AN vai ser igual a 1, que é 2, certo? É o primeiro termo aqui da sequência, mais o N, que é o que eu não sei, vou deixar N, e a razão que eu sei que é 2, porque
a gente está trabalhando com números pares, né? Então, essa progressão está dando saltos de 2 em 2. Então, essa é a razão 2. Então, aqui, eu vou ter a n igual a 2 mais, aqui eu vou fazer a distributiva, certo? Então, 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui eu já descobri o AN ó, em função de n. Esse 2 vai cancelar com menos 2, vai dar 2n. Eu acho que fica mais fácil assim, hein? E aí, esse 2n, eu substituo aqui nessa função da equação da soma. Então, a gente tem um A1, que é o 2, que é o primeiro termo aí da sequência. O AN, que a gente viu aí que é 2n. Isso vezes o próprio n sobre 2. Então, eu estou em uma equação aí agora somente em função de n. E aí a gente consegue resolver, tá? Então, vamos lá. Agora é multiplicar cruzado. Então, 420 é um número inteiro, tem denominador 1. Aqui eu posso também já fazer a distributiva. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes n, 2n, mais 2n vezes n, vai dar 2n ao quadrado. Como eu estou multiplicando cruzado, 2 vezes 420 vai dar 840. Então, já viram que vai dar uma equação do segundo grau. Então, 2n ao quadrado mais 2n menos 840. Uma equação completa, né? O que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida? Dividir por 2. Então, aqui a gente vai ter n ao quadrado mais n menos 420. Só para simplificar um pouco a nossa vida na resolução da equação aí, né? Da fórmula de Bhaskara que a gente vai usar, né? Então, a gente vai ter aí delta igual. Aqui eu já estou levando em consideração que vocês estão bem amigáveis aí com a fórmula de Bhaskara, hein? Então, ó, b ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 420. Então, o delta vai ser 1, menos com menos vai dar mais. 420 vezes 4, 1.680. Isso vai dar 1.681. Tá, eu acho que o mais difícil é descobrir qual é a raiz quadrada de 1.681, mas também vou dar um macetinho aí para vocês. Então, o valor de n vai ser igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1.681 sobre 2 vezes o a. Como o a é 1, vou deixar assim. Agora, para eu descobrir qual é a raiz quadrada de 1.681, para a gente fatorar, vai dar muito trabalho, né? Porque ele só vai dar para número primo lá em cima, né? Número muito alto. Então, nesse caso aqui, o que eu aconselho, né? A gente chutar alguns valores específicos. Então, por exemplo, quando a gente pega 40 ao quadrado, a gente sabe que é 1.600, certo? Então, a raiz quadrada de 1.681 é maior do que 40. Quando você pega o 50 ao quadrado, isso vai dar 2.500. Então, é uma raiz quadrada de um número menor do que 50. Então, está entre o 40 e o 50. Feito isso, a gente vai olhar aqui, ó, o último algarismo desse número. Tá? O último algarismo desse número é 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai ter duas alternativas, né? Como ele termina em 1, e eu sabendo que está entre 40 e 50, eu só tenho duas alternativas. O 41 e o 49. Então, as minhas alternativas, né, ficaram aí entre esses dois números. Entre o 41 e o 49. Por que 41 e 49? Porque 1 vezes 1 vai dar 1. Vai terminar em 1. E 9 vezes 9 vai dar 81. Então, também termina em 1. Então, a gente tem essas duas alternativas. Pelo 1681 estar mais perto do 40, eu faria o 41 vezes 41 primeiro. Certo? E aqui vai dar exatamente 1681, se você fizer aí. Então, raiz quadrada de 1681, de uma forma rápida, você consegue ter duas opções de conta, né? Que nesse caso aí seria o 41 e 49, aí você tem que fazer a multiplicação na mão. Tá? Mas enfim, vamos lá. Para terminar, menos 1 mais ou menos
41 sobre 2. Então aqui eu vou dividir em positivo e negativo. No positivo eu vou ter menos 1 mais 41 sobre 2, que vai dar 40 sobre 2, que é 20. E aqui menos 1 menos 41 sobre 2, que vai dar menos 21. Tá? Como é número de linhas, né? Tem que ser um número positivo. Então, menos 21 a gente descarta. Agora aqui o 20 é a resposta certa. Então, o N minúsculo, é 20. Ou seja, da linha 2 para baixo, eu tenho 20 linhas. Certo? Mas é da linha 2 para baixo. Lembra, né, que a gente fez uma PA a partir do número 2. A partir da linha 2. E eu tenho que somar mais a linha 1. Então, ao total, 21, letra D, de divisão.